quando eu conheci Jesus, também, eu tive 3 experiências marcantes. Mas a que eu gravo mesmo foi um dia que eu estava sentado num banco da igreja, num dia de sábado, pouquinha gente, e a irmã Clara ministrando. Quase ninguém gostava da ministração da irmã Clara, porque ela era muito braba. Mas a mulher era cheia do Espírito Santo. E de repente eu começava a chorar. Eu não me lembro nem do que ela estava pregando, porque eu não escutava e não entendia o que ela pregava naquela noite. Mas eu lembro que eu chorava muito. E de repente ela falou assim: hoje aqui alguém está nascendo de novo. Para nós compreendermos o Evangelho, nós precisamos entender que Jesus falou assim, que para você ver o reino de Deus é necessário que você nasça de novo. Nascer de novo é o processo mesmo que o João Batista falava do arrependimento. Ele falou: arrependei-vos das vossas obras, né? E praticai obras. Nascer de novo é parar de viver do jeito que você vivia, no porquê você vivia, agora viver por um novo porquê. Nascer de novo significa: desisto da minha maneira de viver e vou viver uma nova vida. Seria como você apagar a tua vida e formatar ela agora, começar a reformatar ela em Jesus. Isso é nascer de novo. E Jesus, ele falou assim, e ninguém pode entrar no reino, porque ele perguntou, né? Ele falou, ninguém pode ver. Diga comigo, primeiro é ver. Então, quando eu nasço de novo, eu começo a ver o reino de Deus. Mas tem a segunda etapa, que é entrar. Nicodemos falou assim, temos que lembrar com quem que Jesus estava falando. Ele estava falando que um cara religioso, um cara que trabalhava, frequentava o culto, era um líder, né, tipo dito assim, que vem todo culto, tipo pastor. Mas aquele homem não tinha certeza da salvação, mesmo sendo um dos melhores homens religiosos da sua época. Então, pode ver que a pergunta dele foi assim, bom mestre, né, eu sei que o Senhor é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. Né? Então, e ele quis saber, como é que eu faço para mim herdar a vida eterna? Jesus falou assim, mas você é mestre em Israel, você não sabe? Né? Aí ele falou, foi falando, que tinha que nascer de novo. Aí ele quis saber como é que era esse nascer de novo, como é que eu volto na barriga da minha mãe e vou. Ele falou, poxa, você é mestre, não sabe? O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então é a mesma vida que nós temos e nós resolvemos falar assim, não, para tudo. Esquece. E a Bíblia bem fala assim, lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bom, para você responder uma pergunta igual eu fiz agora para o Dito, né? Eu posso fazer para várias pessoas aqui. Eu tenho convicção, porque eu vivi no meio dos crentes. Eu vivi no meio dos crentes e todos os pastores meus, eles duvidavam do que eu falava. Eu falava para eles assim, a igreja não tem convicção que tenha vida eterna. Eles falavam assim, impossível. Eu falava assim, eu estou falando porque eu vivo no meio deles. E se eu for apertar aqui, né, algumas pessoas vão ter, mas essas pessoas vão ter por quê? Porque eles conhecem 5 princípios que você precisa crescer nele, que vai fazer com que você saiba que você tem a vida eterna. Você vai saber que tem a vida eterna, só que você também vai saber que você não tem, quando você conhece 5 princípios. Né? Porque depois o Evangelho, Jesus ele fala lá, ó, que muita gente não tem a vida eterna, pensa que tem, mas não tem. Então, você precisa ter fruto da vida eterna também. Mas não adianta você buscar o fruto, né, Raquel, se ela não tiver convicção do que é ter a vida eterna, porque se ela ter o fruto, ela vai começar a confiar nas obras. E se confiar nas obras, também não tem a vida eterna. Vai falar que tem, mas não tem. Então, nós precisamos conhecer 5 princípios.
Então, ó, vou pôr esses 5 princípios na minha mão. Primeiro princípio, ó, que eu vou falar para vocês. Primeiro princípio de Deus é a graça. O segundo princípio é o homem é pecador, ó. Terceiro princípio, você precisa conhecer Deus. Terceiro, você precisa conhecer Jesus. E o quinto princípio, você precisa saber que você é salvo perante a fé. Então, na minha mão aqui, eu preciso decorar isso, ó. Deus, o homem, graça, o homem, Deus, Jesus e a fé. Se eu não me inteirar certinho nesses 5 princípios, eu não vou crescer na minha convicção da salvação. E tudo o que você precisa fazer na tua vida, em todas as decisões, não é se eu vou mudar de igreja, não é se eu vou mudar de emprego, se eu vou mudar de casa, se eu vou largar, se eu vou... Não, tudo que você precisa saber é você permanecer na sua vida eterna. Esse é o princípio de todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E isso vai te dar direção, se você casa ou não, do jeito que você namora, do jeito que você trabalha. Vai te dar sabedoria para você ganhar dinheiro, né? Por exemplo, uma pessoa que vai ser salva, você sabe que ela vai ser salva, porque ela não faz fracatua no seu negócio. Ela não quer crescer profissionalmente para ganhar dinheiro, ela quer para servir a Deus. Ela tem fruto de honestidade. Toda pessoa que não é honesta, ela não tem fruto, que é salva mesmo que tiver decorado isso, e ela fala que ela tem certeza da salvação. Entende? Por quê? Porque tem a fase dela conhecer Jesus, né? Cada fase. Bom, na primeira fase, que você precisa conhecer o que é a graça, nós vemos em Efésios 2:8. Põe lá para mim, filha. Ó, pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Vamos lá, no 9. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode orgulhar de tê-la. Então, por mais que você faça as coisas, venha na igreja, você pode ver, existe alguém mais dedicado do que eu dito aqui na igreja? Eu acho que tem gente igual, mas mais dedicado que ele não tem. Ele acabou de confessar para mim que ele não tem certeza de que se Jesus viesse, ele é salvo. Pegaram? E por que ele não tem certeza? Porque ele precisa crescer no conhecimento. Mas não é ele, é você também. Perguntei ontem para a irmã Vívia, depois que eu fiz o evangelismo, ela pegou e falou: pastor, ninguém pode afirmar. Eu falei assim, pois é, lá em João, né? Ó, 1 João 4:8 diz assim: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então, para que a Bíblia foi escrita? Para que João escreveu o evangelho dele? Diga comigo, para que eu saiba que eu tenho a vida eterna. Então, ele escreve para você saber como é que tem a vida eterna, o que é ter a vida eterna e o que não é. Tanto é que ele fala, né, que quem peca é filho do diabo. Quem ensina isso? Agora, quem vive buscando a Deus é filho de Deus. E agora, olha bem, né, se ele fala isso, né, é porque ele quer que nós saibamos, né, que nós precisamos estar ciente, né, e convicção, para não correr perigo, querido. Você já pensou se Jesus toca a trombeta e você fica? Ou de repente você morre, e em vez de vir um anjo te buscar para te levar para o céu, vem um demônio para te levar para o lugar, né, onde haverá choro e ranger do dente, e é para sempre? Bom, então a primeira coisa que você precisa saber é sobre a graça. Nós temos que entender que a palavra graça significa: vós sois salvos
por um presente de Deus. Diga comigo, presente. Nós somos salvos porque nós recebemos um presente de Deus. Vem aqui, Cassiano, por favor. Por favor. Ó, pega isso aqui e me dá de presente. Me dá de presente. Não, mas eu já tenho minha religião. Não, mas eu creio também na Nossa Senhora Aparecida. Eu creio no São... Um dia o cara falou para mim no São Benedito. Ele arrancou um beneditinho assim. Aqui, ó. Que tá. Eu estou aceitando o presente? Né? Então, suponhamos que ele está me dando a salvação. Está pregando o evangelho, né? E eu estou dando desculpa. Não, eu já tenho minha igreja, já tenho minha religião. Né? Agora fala para mim, ó, falou, eu te entrego a vida eterna, que é Jesus, fala aí. Te entrego a vida eterna, é Jesus. Fala assim, você aceita Jesus? Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Mas quanto que eu tenho que pagar? Nada, de graça. De graça? De graça? Pela graça. Obrigado. Agora, olha bem. Pode sentar, obrigado. Agora, olha bem. Vamos cantar uma canção só para você entender uma coisa. Fala assim: sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Jesus derramou, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Agora preste bem atenção, querido. Eu estava na casa da dona Ana. A mulher nasceu crente. Ela participou da igreja metodista desde a fundação. E a dona Ana não tinha certeza da salvação. E eu fui falar para a dona Ana assim, né? Se Jesus perguntasse para ela por que deveria deixar ela entrar no céu, o que ela responderia? E ela começou a contar a história da vida dela. Desde 12 anos eu frequento a igreja, eu sirvo a Deus, eu dou esmola, vou isso e tal e pá. E ela ficou um tempão contando a história. Eu falei assim, meu Deus, eu não conheço uma crente, até hoje eu não ouvi uma história tão bonita igual a da dona Ana. E eu perguntei para ela assim, então se a senhora chegasse perante Jesus, a senhora repetiria a mesma história que a senhora contou para mim agora? Ela falou, exatamente. Ele falou, então, aí está a razão da senhora não ter certeza da salvação, porque ninguém pode pagar o preço, e eu vou dar um exemplo para a senhora. Como ela morava em sítio, eu peguei um papel e falei assim, dona Ana, aqui está uma escritura de 300 alqueires de terra, eu estou passando para a senhora de presente. Então, pega, só para nós fazer a ilustração. Ela pegou. Agora, dona Ana, fala assim para mim, eu estou tão grato, eu vou dar o que eu tenho no bolso. A senhora me dá R$5, R$10, R$100, R$1.000. A senhora me dá tudo que a senhora tem no banco. Troco dessa escritura. A senhora acha que eu vou gostar disso? Ela falou assim, não, você vai se ofender. Assim é quem pensa que tudo que ele faz pode pagar pela sua salvação. A salvação de uma alma é tão cara, diz a Bíblia, que antes que todos os seus recursos, né, depois que os seus recursos tudo se esgota, você não chega nem perto para poder resgatar. Então não tem preço, né? Ninguém pode comprar. Por isso que nós temos que entender, né, que em Romanos 6:23 fala assim, pela graça, não é pela graça, põe lá para mim, 6:23. Ó, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente, diga comigo, presente, gratuito de Deus é a vida eterna. Diga comigo, presente, gratuito, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha bem, nós temos esse presente em união. Agora é muito importante
toda vez que você for buscar essa certeza da sua salvação, você estudar muito a palavra. Olha como um detalhe, em união com Cristo Jesus. Correto? Eu estava em casa agora há pouco, e eu escutei uma cena ali, né, daqueles do TikTok ali, e o cara chegou assim no outro e falou assim: quem é você? Ele falou assim: eu sou um treinador falou lá de futebol lá. Tá, que mais? Se tirar isso de você, o que que fica? Eu também sou professor. E depois, eu sou um marido. Ele falou assim: e que mais? Eu sou cristão. Ele falou assim: então, que tipo de cristão que você colocou? Quando perguntei quem é você, em quarto lugar. Ele falou assim: porque nós vamos declarar quem nós somos em primeiro lugar de cara. Depois que nós vamos falar as outras coisas. Então muitas vezes, querido, a gente fala assim, né? Não, eu aceitei o presente de Deus, a graça de Deus. Né? Não aceitou nada. Entende? Porque quando alguém te cutuca, você não fala de cara que é de Jesus. Eu preciso que vocês entendam. Que você pode ter a certeza da salvação, mas pelo fruto você pode te conhecer. Bom, a outra coisa que você precisa conhecer é o homem. Olha bem, quem que é o homem? O homem, ele é a imagem e semelhança de Deus, mas o homem pecou. E todo ser humano, ele está destituído da glória de Deus. Então Romanos 3:23 fala assim: porque todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Nós temos que lembrar que o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus é pecado. E nós temos que entender que ninguém pode falar que não pecou, por quê? Porque o homem já nasce com a natureza pecaminosa. Quando você nasceu, qual a primeira palavra que você falou? Com certeza. Foi sim ou não? Hein, gente? Não, você já nasce chorando, reclamando. Né? Então o homem ele é pecador por natureza. Mas todos nós pecamos. E para você saber que é impossível você falar que não pecou, vou te contar uma coisa. Tem estudo, né, que fala que passa pela nossa mente, vamos pôr lá, 200, 300, eu esqueci agora, né? Você lembra quantos pensamentos passa na cabeça até meio-dia? Lembra aí, Dori? 10.000 pensamentos, acho que é isso mesmo. Diga comigo, 10.000 pensamentos. Se você for pensar bem, né, que qualquer murmuração, qualquer descontentamento que traz murmuração, qualquer coisa que você pensa dos outros, que você lembra de uma mulher ou de um homem, pode ter um pensamento, né? Lembra do patrão, lembra de uma circunstância, e você murmura no coração. E deixa eu te perguntar para você, de 10.000 até meio-dia, quanto será que foi pecado? 70.000 por dia. Então olha bem, 70.000 pensamentos por dia. Quantos pensamentos foi pecado? O homem peca, tem que lembrar sempre, o homem peca por pensamento, o homem peca por ações, o homem peca por comissão, quer dizer, ele paga para os outros pecar. Vamos tomar uma cervejinha comigo e vamos falar mal da vida dos outros. Senta lá, escarnecedor. Ali está pecando. Né? O homem peca, querido, por comissão, quando ele coloca uma criança, o filho dele, na frente de uma televisão, dá um celular para a criança, deixa ela assistir, o que está comissionando o pecado. E o homem peca também por omissão.
Vamos dar um exemplo, né? Hoje eu vi aqui mesmo, ó, ninguém no ministério, será que não tem gente chamado aqui para poder atender os visitantes? Cumprimentar? Tinha ninguém. Então eu não sei quem que é, mas a pessoa que Deus chamou para atender os visitantes aqui está pecando por omissão. Nós pecamos por omissão, diversas maneiras. Então o homem é pecador, tá? Agora olha bem, quando você vai compreender que o homem é pecador, você precisa entender que então não tem como o homem se justificar. Outra coisa, Mateus 5,48, o homem não pode salvar a si mesmo. Ninguém pode salvar a si mesmo. Tudo que você fizer não vai justificar. Vou dar um exemplo bem simples. Quando você aparece num tribunal e você cometeu um crime, você roubou um banco. Aí você chega lá naquele tribunal lá, o juiz, você vai falar assim: eu sou juiz, eu roubei o banco, mas eu dei o dinheiro para os pobres. Eu roubei o banco, mas eu fiz bem, eu paguei uma operação do fulano. O juiz vai te absolver do crime? Vamos, gente? Então não tem nada que você pode fazer para poder justificar o teu crime. E também, a Bíblia diz bem claro em Tiago 2,10 assim, ó. Tiago 2,10, põe lá. Tiago 2,10, ó. Porque quem quebrar um só mandamento da lei é culpado de todos. Então preste bem atenção. Deus, Ele é santo e Ele é puro. E se houver um pecadinho em nós, nós somos réu de morte. Não fala qual pecado. Não fala se você estrupou, matou, roubou. Pecado é pecado. O salário do pecado é a morte. Tá? Então nós temos que entender que o homem é pecador. Se você não sentir o teu pecado, você nunca vai converter. Se você não assumir que você é um pecador, você nunca vai converter e nunca converteu, se você não se arrependeu dos seus pecados. Agora olha bem, vamos lá em Deus, para você entender. Diga comigo, o homem é pecador, está condenado. Lembra sempre que Jesus falou, não vim para condenar, eu vim para salvar. Por quê? Porque não tem, você está condenado. Não tem mais que Deus condenar nós. Todos estão condenados à morte eterna. Então Deus só pode salvar. Deus não pode condenar mais, porque já está condenado. Já está julgado. Bom, vamos lá. Agora nós vamos falar do terceiro ponto. Diga comigo, primeiro é a graça. Segundo é o homem. O terceiro é Deus. Para você entender, Deus é supremo. Deus é santo. Deus é grande. Deus é poderoso. E Deus é nosso Criador. Deus é o dono de tudo. E Deus é santíssimo. Deus não comunga. Os olhos de Deus não toleram o pecado. Quando Jesus estava para morrer naquela cruz, o maior sofrimento de Jesus foi que Deus virou o rosto para ele. Na hora que Deus virou o rosto para Jesus, por quê? Porque Deus não pode olhar o pecado. E todos os pecados da humanidade naquele momento estavam em Jesus, sendo castigado. Então Deus, Ele mostra, né, em João 4,8, que Deus é um Deus de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Deus é amor. Ontem mesmo, né, tinha uma menina aqui, né, e a minha neta sem experiência em evangelismo, acusando a menina, né, e eu abracei a menina e falei assim, ó, não, você vai morar no céu comigo mesmo. E a minha neta falou assim, eu que sou sua neta. O senhor está abraçando ela? Eu que sou sua neta. Ficou com ciúme, eu falei assim, não filha, mas ela vai morar no céu comigo. Se você acusar ela, quanto mais você acusar ela, mais eu vou abraçar ela. Porque Deus é amor. Deus ama o pecador. E Deus ama o pecador e Ele não quer nos punir. Mas o mesmo Deus, querido, Ele é justo e tem que punir o pecado. Deus é amor.
E Ele não quer punir o pecador, Ele quer acolher o pecador. Mas Deus é justo e precisa sentenciar o pecado. Então você precisa conhecer essas duas naturezas de Deus: amor e justiça. Até mesmo para seguir a Jesus, depois você vai ter que temer a Deus e precisa conhecer esse lado de Deus que é justiça. Porque as pessoas amam o amor de Deus, mas eles não temem a Deus, sabendo que Deus é justo, né? Então Deus é amor e Ele não quer punir o pecador, mas Deus, Ele é justo e tem que castigar o inocente. Na Bíblia está escrito assim: toda alma que pecar, essa morrerá. Então, como Deus resolveu esse problema? Ele tem que castigar o pecador, mas Ele não quer castigar o pecador por causa do grande amor dele. Aí entra então o quarto princípio. Diga comigo: primeiro é a graça, depois é o homem, depois é Deus. Fale, Deus é amor. Agora olha bem, Jesus, você precisa conhecer Jesus. Sabe uma das dificuldades que eu tive quando eu me converti? Eu cheguei na igreja, então eu era católico, praticante. Eu ia na missa toda semana, eu participava de reunião de quarteirão e eu fazia parte da pastoral familiar. Então, como eu era um católico praticante, eu ia na igreja e participava das missas. Hoje os católicos mudou muito, mas naquela época era muito tradicional. Aí, eu entrei dentro da igreja de crente. Primeiro eu não gostava de crente. E depois eu comecei a procurar as esquisitices que tinha no meio dos crentes. Crente é esquisito, gente. Quando você recebe um visitante aqui, você fica esperto, porque ele está achando nós estranho, esquisito. E quando as unção vem, você fala assim: é tudo louco. Se um visitante vir aqui, igual o dito, que já tinha experimentado Jesus, aí ele até foi mais ou menos. Mas se ele não tivesse tido a experiência dele lá de caído e ter rido, e ter toda aquela experiência, ele nem ia ficar aqui não, ele ia sair correndo, porque ele falou: aqui é coisa de louco. Eu pensei que entrei numa igreja, estou entrando num manicômetro, né? Outro pensa assim, ou num terreiro bom de macumba, né? Porque lá que faz também um terreiro desses de macumba bem escandaloso mesmo, né? Parece igreja de crente boa. Mas, como o Dito já tinha experimentado, né, Dito? Então nós não foi tão estranho. Mais uma pessoa que está visitando nós, igual eu estava visitando a igreja de crente, né? Eu comecei a ver coisa esquisita lá. E eu comecei a pensar o seguinte: a coisa mais estranha que tem, que eu não escuto essa turma falar de Deus. Cadê Deus aqui? Esses caras é só Jesus. É Jesus para cá, porque Jesus, e eu falava assim: tudo bem, Jesus, eu também quero Jesus, mas e Deus? Até que eu compreender, né, querido, que demorou para me entender que Jesus é Deus. Aí você fala assim: mas que Deus? Ele é o Deus Filho. Tá, mas e o Pai? E o Espírito Santo? Ah, lá falava muito do Espírito Santo também, mas mais era Jesus. Aí, querido, eu comecei, uma vez eu peguei assim um material batista, que fala muito sobre Jesus, né? Aí eu comecei a estudar quem é Jesus. Ah, querido, li livros, né? Falar de Jesus, fala muito de Jesus. Aí eu descobri que Jesus, quando João fala assim: no princípio ele era a palavra. Olha bem como é que é interessante. No princípio ele era a palavra, e a palavra era, fala comigo bem alto, Deus. Aí fala assim: e tudo foi feito por meio dele, e para ele foram feitas todas as coisas. Então quem fez todas as coisas? Aí eu comecei a pensar: peraí, tem o Pai, tem o Filho e tem Jesus. Aí eu descobri que eu fui feito por Jesus, que você foi feito por Jesus, que as árvores que estão ali fora foi feito por Jesus, que o ar que eu respiro foi feito por Jesus, que o meu corpito lindo, maravilhoso foi feito por Jesus, que eu tenho que cuidar, né? Senão fica feio. Mas olha bem, eu descobri, querido, que tudo foi feito por Jesus.
por meio de Jesus e para Jesus. E lá em Hebreus capítulo 1, diz assim, né? Que depois que ele purificou todos os seres humanos dos seus pecados, ele subiu ao céu, tomou o seu lugar de glória, e com a sua plenitude ele encheu com a sua presença todo o universo. Eu falei, opa, então vai valer a pena falar de Jesus, porque se falar de Jesus está falando de Deus. Agora o meu Deus tem um nome, chama Jesus. Agora eu posso chamar Deus pelo nome, Jesus. Como é que é o nome de Deus para nós? Vamos, gente? Jesus. Agora olha bem, e daí você vai vendo, né, que lá em Apocalipse, quando Jesus aparece para o apóstolo João, o que ele fala? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou a estrela de Davi. Eu sou, Jesus é o grande eu sou, querido, que apareceu para Abraão, o Deus criador de todas as coisas. Então, eu preciso conhecer Jesus, porque quando eu vou orar, quando eu vou usar o nome dele, quando eu tenho que saber quem me deu essa autoridade, quem me deu essa salvação, quem veio, se fez um homem, desceu da sua glória, se fez um homem, assumiu a minha posição como homem pecador, foi naquela cruz e pagou pelos meus pecados, e foi sepultado, e a morte não pôde conter ele, porque nele não havia pecado, mas sim os meus pecados foram levados até o inferno, e lançado lá para Satanás, onde é o lugar dele, e ele tomou a chave da mão do diabo e ressuscitou no terceiro dia. Jesus, depois de ressuscitado, num corpo físico igual ao nosso, no mesmo corpo, ele ficou cerca de 40 dias conversando com seus discípulos e aparecendo para eles e ensinando a palavra para eles, usando a Torá para mostrar que ele era o Messias, o Cristo vivo. E ele ressuscitou, né? Tanto é que nós temos uma canção, né? Ressuscitou. A nossa vitória, querido, é que Jesus ressuscitou. Então hoje nós temos esperança na vida eterna. Por quê? Porque se Jesus ressuscitou, nós em Cristo Jesus ressuscitaremos. Quem é a minha ressurreição e a minha vida? É Jesus. E Jesus mora no teu coração. Jesus mora na tua vida. Então, e sempre você tem que perguntar isso. Entenderam? Então, o que ele fez? O que Jesus fez? Que Jesus é o infinito homem que veio em carne. O apóstolo João fala assim: todo espírito, todo pregador que não confessa que Jesus veio em carne, que veio como homem, é um anticristo. Porque você tem que entender que Jesus se fez homem. Jesus, Deus se fez homem. Para não te deixar confuso, eu vou te explicar. Diga comigo. Deus, dono de tudo. Fala, Pai. Fala, Deus, autor, arquiteto, desenhador, fala aí. Fala assim, Jesus. Fala, diga, Deus, poder, fala aí. Deus, realizador do que está arquitetado, fala aí. Espírito Santo. Fala, os três são um. Olha bem, quem tem Jesus, tem o Pai, tem Jesus e tem o Espírito Santo. Quem fala que tem o Espírito Santo, mas não sabe sobre Jesus, tem espírito de anticristo, não tem nada a ver com Deus. Pode haver com demônio, qualquer outra coisa, menos com Deus. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi Jesus que se fez homem. Só Jesus pode ser Senhor na terra, porque a terra foi dada para o homem e Jesus se fez homem. A terra,
do céu é o Senhor Deus, Salmo 115, versículo 16. Do céu é o Senhor Deus, mas a terra Ele deu para o Filho dos homens. E Ele deu para o Filho dos homens, porque os homens foram criados sua imagem e sua semelhança. O homem pecou, se afastou de Deus e entregou a terra para Satanás. Satanás falou assim: tudo isso é meu e eu dou a quem eu quero, porque a mim me foi dado e eu dou a quem quero. Quem deu? O homem quando pecou. O que Jesus veio fazer? Jesus desceu como homem. Eu sou o dono da terra, como homem. Não, mas você é Deus. Não, mas eu Deus, dei a terra para os homens e eu me fiz homem, agora eu sou o dono da terra. Não, mas o homem pecou e me deu a terra para mim, mas eu não pequei. Mas o homem pecou. Qual o preço? Cada gota do teu sangue, todo sofrimento, toda dor, toda coisa, eu pago. Jesus pagou. E agora, querido, quando você fala assim: Jesus, entra na minha vida, você pode falar: Satanás, arreda-te, em nome de Jesus. E se tiver consequência do teu pecado na tua vida, querido, você pode ter convicção. Jesus cura, porque muita doença é fruto de pecado. Jesus restaura, porque muita coisa que está perdida na tua vida é consequência da vida sem Jesus. Então, quando nós voltamos para Jesus, você pode não ser curado no dia, na hora, mas você está curado, se você permanecer. Porque às vezes Jesus vai ensinar, através da palavra você vai ser cuidado, às vezes através do poder, do milagre. Se você pode ter estar com a vida destruída. Por exemplo, eu financeiramente eu estava com a vida destruída. E Jesus restaurou minha finança fazendo aparecer milhões de dinheiro? Não, Ele foi no dia a dia, eu fui priorizando Ele, e Ele foi conduzindo a minha vida, assim está fazendo a vida do Edmar e de todo aquele que segue princípios bíblicos. Deus vai restaurar todas as áreas. Se Deus não está restaurando a tua vida, é porque você precisa voltar para Jesus, naquilo que precisa ser restaurado. Então nós precisamos compreender quem é Jesus. Então Ele morreu naquela cruz, pagou pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos, comprou um lugar para nós no céu, Ele purificou nós dos nossos pecados. Sabe, querido, você precisa entender que todas as nossas obras e os nossos pecados estão registrados em livros espirituais. Hoje eu estou acreditando mais que é um HD, né? Que livro virou, já estou acreditando que está nas nuvens, né? Então tá, sei lá, mas está tudo registrado. E quando você aceita Jesus e pede perdão, todos os seus pecados são apagados. A Bíblia diz que são lançados lá no mar do esquecimento. Para a questão de condenação. Não tem mais pecado. Porque se tiver, você não vai morar no céu. Diga comigo assim: se tiver pecado, eu não vou morar no céu. E só Jesus pode purificar do pecado. Só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora, querido, olha bem. Agora diga comigo. A graça. Diga comigo. O homem, Deus, Jesus. E agora eu preciso pegar isso. Fala aí. Vem cá de novo, Cassiano. Fala para mim assim: se aceita o presente da vida eterna? Fala aí. Você aceita o presente da vida eterna? Fala assim: a salvação em Cristo Jesus. Salvação em Cristo Jesus. A fé é a mão, querido, que cata. Fala. A salvação chegou nessa casa. A salvação chegou nessa casa. Peguei ela. Agora, querido, que eu peguei a salvação, pode sentar aqui. Salvação é minha, nunca mais volto para você. Glória a Deus, né? A fé é a mão que pega a graça, o presente.
E esse presente, querido, ó, o Serafim Meneghel, acho que devia ter vamos pular 3.000 alqueires de terra. Não comprou a salvação dele. Quem comprou foi só Jesus. Porque não é por ouro, nem prata, nem dinheiro no mundo, entende? Que pode redimir uma alma sequer. Um dia eu buscando a Deus em casa, eu estava em frente a, assim, parede assim vazia, né, tal. Eu ali tal, buscando a Deus. E de repente, eu comecei a falar do amor, né, de Deus, se Ele me amava mesmo e tal, e pá, né. Aquela conversa assim com Deus de intimidade, quando a gente está orando, quando você fica muito tempo com Deus, você começa até a viajar na maionese, né. E eu comecei a falar do meu amor por Ele, do que eu fazia, tudo também, tal. De repente, eu não lembro lá como é que foi que eu estava pensando, falando com Ele. De repente, eu perguntei para Ele se Ele me amava, né? E eu, de repente, assim, eu me vi pequenininho. E eu tive uma visão, querido, mas de uma montanha de ouro e de dinheiro. Aquela montanha, era muita riqueza, ali tinha... E eu era um cisquinho perto daquilo lá. E de repente o Senhor falou assim para mim, para quem eu olho? Se era para aquilo ou era para mim? Eu comecei a chorar e falei assim, com certeza o Senhor olha para mim. Deus é o único que nos ama, que ninguém pode chegar nele e falar assim, vamos conversar, Deus, para o Senhor deixar um pouquinho o Juba do lado. Não deixa ninguém de lado. Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão puro e incondicional. É incondicional o amor de Deus. Então, querido, quando nós começamos a compreender esse grande amor de Deus, e saber que você, mesmo que você fosse o único ser existente na terra que pecou, Deus iria, da mesma maneira que mandou Jesus pela humanidade, Ele ia mandar só por você. Então a fé que você precisa ter em Jesus é essa, que Ele te ama tanto, que Ele mandaria seu único filho, para te resgatar. Jesus sofreria tudo que Ele sofreu só por amor a você. Agora, olha bem, a fé é reconhecer isso e falar assim, agora eu vivo em agradecimento por esse grande amor. E se você viver agora a tua vida, né, para reconhecer esse grande amor, por gratidão, significa que agora Jesus faz parte da tua vida. E você precisa compreender que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da tua vida. E Ele te chama para que você ande em salvação com Ele. Não é porque Ele quer mandar na tua vida agora, fazer coisa. Não, Ele quer ser Senhor, porque Ele quer ser sua cobertura. Ele quer que você ande em segurança, que você ande salvo, que você não se perca mais. Por isso que Ele quer que você siga Ele. Ande com Ele. Aí, para você vir na igreja, você precisa, para você seguir Jesus, você precisa vir numa igreja. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, hoje, aqui. Você compreendeu o Evangelho? A Bíblia diz, querida, assim, ó, que aquele que confessar a Jesus como Senhor e crer no teu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca eu confesso a respeito da salvação, e com o coração eu creio e sou aceito por Deus. Vocês viram o pastor Dimar falando no começo aqui?
que Deus falou para Samuel: Samuel, não atente para a sua aparência, porque o homem vê o exterior, a aparência do homem. Eu vejo o coração, o interior. Deixa eu te perguntar, você hoje, que se alguém pegasse com firmeza e você tivesse com sinceridade no coração, você falasse assim: não, se Jesus voltar agora, eu não tenho certeza que eu subo. Eu quero te convidar para você vir aqui renovar a sua aliança com Jesus, e que você comece agora, a partir de agora, conhecer esses 5 princípios, para que você possa não só ter sua convicção, mas ajudar as outras pessoas a terem. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu não tenho certeza, mas eu quero agora tomar posse daquilo que o Senhor fez. Eu reconheço que eu sou pecador, que eu não posso pagar pelos meus pecados. Jesus, eu sei que Tu és o Senhor, e que Deus me ama, e que o Senhor veio como homem para pagar pelos meus pecados. Eu acredito que o Senhor morreu e pagou pelos meus pecados. As minhas dívidas estão quitadas. Jesus, também eu sei que o Senhor ressuscitou no 3º dia. E que o Senhor não é um Deus morto, mas o ressurreto dentre os mortos. Em resumo, o meu Deus, o meu Cristo, vive. E eu sei que Ele salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Jesus, eu renuncio à religiosidade, às macumbaria, feitiçaria, bruxaria, benzimento, consagração a ídolos, em nome de Jesus. Jesus, eu renuncio a mim mesmo por causa do Evangelho. Agora, Senhor Jesus, entra na minha vida e seja o Senhor. Jesus, eu quero ouvir seus conselhos. Eu quero ser nova criatura para a glória de teu nome. Agora eu vou fazer uma oração para vocês. Feche os olhos. Querido Deus, Papai Celestial, eu apresento essas almas para Ti, Deus. Todo aquele, Pai querido, que não estava, Senhor, na Tua presença, que voltou agora. Aquele que nunca teve, Pai, mas que está entrando agora. Que o Senhor mande Teus anjos aqui, Deus querido, para impulsionar, materializando a Tua bênção sobre cada um. Pai Celestial, estou pedindo em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te peço também, Espírito Santo, que você venha agora com o manto da salvação. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas, para dar vista aos cegos, para curar os surdos e para libertar os cativos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Em nome de Jesus. Por isso, Satanás, eu te digo, agora solte as almas. Em nome de Jesus, pega o que é seu e se manda, em nome de Jesus. Te declaro, Satanás, agora, espírito de enfermidade, de doença, espírito maligno de feitiçaria, de bruxaria. Em nome de Jesus, cata o que é seu e sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Solta o corpo, solta em nome de Jesus. Vai embora. Respira bem fundo. Vai embora.
Vai embora a doença. Vai embora. Vai embora espírito lá do espiritismo. Vai embora espírito de outras religiões. Vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Depois que a gente tem a vida eterna, nós precisamos de algo para saber como nós vamos viver. A primeira coisa que você precisa entender é que você, quando nasce, você não nasce grande. Nasceu de novo, nasce como uma criança. E a Bíblia diz que nós precisamos do puro leite espiritual, que é a palavra de Deus. Então, toda pessoa que é salva, ela tem a prática de ler a palavra de Deus, porque imagina se você cortar o alimento de uma criança, diga comigo, morre, fala aí, morre. Então a Bíblia fala assim: desejai-vos ardentemente como meninos recém-nascidos, puro leite espiritual, que é a palavra de Deus, né? Então quando a gente aceita Jesus, nós precisamos pegar o hábito de ler a palavra, estudar a palavra,
pede para Raquel adicionar você no estudo bíblico, que ela está fazendo estudo da palavra. E quando ela terminar, ela vai repetir, né, Raquel? Para que nós possamos sempre estar atualizado. Depois, né, nós precisamos ter uma vida de oração. Como é que nós vamos ser filho de Deus sem ter comunhão com Ele? Então, quem mora numa casa, todos os dias vê o pai, vê a mãe, come junto, bate um papinho, né? Porque se você mudar da casa, você não vê mais o pai e a mãe. Então você precisa todo dia estar conversando com Deus, orar e conversar com Deus. E nós precisamos também entender que nós precisamos adorar. Você só pode ter aquilo que você ama, que você gosta, que você quer. Aquilo que está em primeiro lugar na tua vida é aquilo que você mais se dedica. Então você precisa adorar a Deus. Adorar é agradecer, elogiar, reconhecer, procurar conhecer Deus e sempre estar adorando Ele pelo que Ele é. Depois nós precisamos ter comunhão. Tudo isso você precisa ser para ser filho de Deus. Comunhão. Então, para ter comunhão, você precisa frequentar uma igreja. Ter comunhão com outras pessoas que estão na tua frente na caminhada da fé e outros que você também vai ajudar a caminhar pela fé. E a igreja é como uma grande família, ela é o corpo de Cristo, ela é uma família ao qual, né, a liderança, né, o pastor, ele está à frente do trabalho, porque ele já viveu praticamente tudo que você contar que você viveu, a gente já teve experiência, venceu em Jesus, né? A gente se prepara, vive para estar pronto para poder ser um exemplo para vocês. E também nós vamos estar nos ajuntando, cada um com seus dons, seus ministérios para servir a Deus. E a quinta coisa que você tem que entender é que o que Deus faz na tua vida não deve ficar só entre você e Deus. Você deve usar isso como testemunho. Talvez você nunca vai ser um grande pregador, mas Jesus não mandou nós sair e pregar, ser pregador, ser pastor. Ele falou: vós sereis minhas testemunhas. É para nós anunciar testemunhando aquilo que Jesus fez na nossa vida, porque contra fatos não há argumento. Então Jesus, ele quer dar inúmeras experiências, ainda me dá experiência quase todo dia. Para quê? Para que eu possa usar os testemunhos dele, né, como o meu evangelismo, né, a minha maneira de ganhar almas, é para me testemunhar. Então diga comigo: ler Bíblia, oração, adoração, frequentar a igreja e testemunhar. Falar, esse vai ser o meu estilo de vida. Esse é o estilo de vida de todo salvo. Se você não estiver praticando isso, você certamente morre espiritualmente. Vai ficar afastado de Deus. Se Jesus voltar, corre o risco de você ficar, né? Quando uma criança nasce, se não cuidar dela, ela morre. A maioria dos cristãos, né, que estava aqui hoje, que não tinha certeza da salvação, é porque precisa crescer na palavra. Porque como é que pode uma pessoa que não falta no culto não ter certeza da salvação? Precisa, né, praticar mais um conhecimento. Glória a Deus. Agora olha bem, o que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos pegar o vinho, o pão. Por quê? Porque Jesus mandou fazer isso. Tem algumas coisas que Jesus instituiu. Casamento é uma coisa. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne.
E Jesus instituiu também a Santa Ceia, para toda vez que nós se reunir, Ele falou: fazei isso em minha memória, lembrando que Ele vai voltar. Diga comigo, Jesus vai voltar. Ele veio uma vez, querido, como homem para pagar pelos meus pecados, mas agora Ele vai vir como Senhor dos senhores e Rei dos reis. E Ele disse que era para pegar o pão e fazer igual Ele fez com os seus discípulos. Ele pegou o pão e partiu, e deu aos seus discípulos e disse assim: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em minha memória. Sabe o que quer dizer o corpo? O corpo quer dizer a palavra, porque olha bem, a palavra se fez carne, e Jesus falou: esta é a minha carne. Quando você participa da ceia, significa que você participa da palavra, você lê a Bíblia e obedece, faz as coisas da Bíblia. Então você está comendo a carne de Jesus. E o sangue? O sangue é a graça. Lembra que eu falei da graça? A Bíblia fala assim: sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Não tem como apagar o pecado do livro da lei, do livro de registros, sem ser com sangue. O sangue é o salário, a morte. Então Jesus derramou o seu sangue inocente para pagar pelos nossos pecados. Agora preste bem atenção, quando eu tomo o sangue de Jesus, a Bíblia diz assim: a vida está no, diga comigo, a vida está no sangue, fala aí. Então o que Jesus está querendo dizer? Ele fala assim: ó, eu vou dar a minha vida pela tua, eu morro a tua morte, mas agora vocês vão entregar a vida de vocês de condenado para mim, e eu vou dar a vida minha para vocês. Por isso, querido, olha bem, que você tem que entender, agora você não pode fazer o que você quer, porque fazer é vida, pensar é vida, andar é vida. E o apóstolo Paulo, ele disse uma coisa que deixa nós ensinando o que é o sangue de Jesus. Ele fala assim: para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Entende? Ele fala assim: a vida que eu vivo aqui na carne hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu li um livro uma vez, há tempos atrás, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, ou em meus passos, o que faria Jesus. Então, cada situação da nossa vida, nós deveríamos pensar o que Jesus faria nessa situação. Isso é viver o sangue de Jesus. Glória a Deus. Então vamos ficar em pé, eu vou pedir perdão pelos nossos pecados junto com vocês, e nós vamos participar da ceia. Diga comigo assim: querido Jesus, eu quero te pedir perdão, e eu também perdoo todas as pessoas. Eu libero eles para não serem mais presos, nem vítima do diabo, pelo pecado que fizeram a mim. Como eu quero ser perdoado, eu perdoo todos aqueles que pecaram contra mim. Jesus, eu quero estar livre dos meus pecados, mas eu quero ocupar a minha vida com a sua vida. Então que eu morra e que Cristo viva. Jesus, perdoa nossos pecados. Que ao nós tomarmos, Senhor, essa ceia, comer o pão e beber o vinho, a tua vida, Senhor, e a tua palavra esteja sendo manifesta na nossa vida, esteja tomando conta de todo o nosso ser, para a glória de teu nome. Amém.
Jesus, este é teu corpo, que foi dado por nós há 2000 anos atrás, Senhor. Teu corpo que foi ferido, Jesus, por causa dos meus pecados, que foi crucificado por causa do salário da minha morte. Eu te agradeço, Jesus. Porque um dia, Jesus, por causa da sua ressurreição, nós estaremos na bodas do Cordeiro, aonde nós cearemos junto contigo. Aleluia. E está chegando, Senhor. Está chegando a hora, o dia e o momento. Que a nossa vida daqui para frente, Jesus, seja intensa, Senhor, na expectativa de estar contigo, Senhor, para a glória de teu nome. Quero te dizer, Jesus, que tu és o meu amor maior, que tu és a minha vida, Jesus, a razão de nós estarmos aqui. Por isso, Senhor, em memória a ti, Jesus, eu como esse pão com meus irmãos. Amém. E derramou pecado. Agora, Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Jesus, por o Senhor ter deixado a sua glória e ter formado e ter pegado a nossa forma, se tornando um ser humano. Desde criança, vivendo a vida de um humano simples, sem cometer um só pecado, mesmo em meio a tanta injustiça. Tudo para ser o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, o sangue sem mancha, sem mácula, um inocente, pagando por toda a culpa de todo ser humano, inclusive os meus pecados, todos estavam ali, Jesus. E o sangue seu, Jesus, inocente, foi derramado lá no Calvário. E foi naquela cruz, Senhor, que os meus pecados ficaram cravados. Jesus, eu não sei o preço que você pagou para mim, pelos meus irmãos que estão aqui. Mas eu sei que é mais alto do que eu posso imaginar. É mais profundo do que eu posso pensar. Jesus, ali estava se manifestando o grande amor do Pai por nós, que nos amou ao ponto de dar o ser mais esplêndido, maravilhoso, lindo, amoroso, perfeito. Tudo para salvar um pobre pecador como eu. Ninguém pode entender esse amor, Jesus. E Jesus, logo nós estaremos contigo, te contemplando e te adorando e sabendo o que o Senhor fez por nós. E até aquele Jesus mais insensível, Jesus, que um dia alcançou a salvação pela graça, vai estar lá, Senhor, contemplando e sabendo que foi pago um alto preço. E vai saber que o dono do universo, pagou um alto preço por ele. Ei, Jesus. Jesus, eu quero te amar, Jesus. Eu não só te amo, Jesus, mas eu quero te amar mais. Eu sei que esse amor, Jesus, nunca, Senhor, será apto para comparar com alguma coisa que tu mereces. Mas é muito, Senhor. É muita ruindade da minha parte, Senhor, se eu não te amar de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Eu preciso do teu Espírito, Senhor.
no presente para abrir meus olhos, abrir meus ouvidos, abrir meu coração, para te conhecer cada vez mais. Jesus, eu te amo, Jesus. Te amo. Tem 30 anos que eu te sirvo, Jesus. E quando eu olho para as coisas, Jesus, que o Senhor fez, eu não vejo ela. Eu vejo só que eu não mereço. Mas o teu amor, tua profecia, tua promessa, ela se cumpriu. Obrigado, Jesus. Eu quero, Jesus, que aqui, Senhor, o ministério que tu nos revelou, ele nasça, ele cresça, ele floresça e ele te dê alegria, Senhor. E não vamos fazer mais do que obrigação, pois tu és digno, Senhor, de toda a honra e de toda a glória. Jesus, que nós tomarmos esse vinho agora, que eu consagro em teu nome, para ser a tua vida em nós, para nós estarmos fazendo o que o Senhor faria em nosso lugar, gostando do que o Senhor gostaria em nosso lugar, vendo o que o Senhor viria em nosso lugar. Por favor, Jesus, nos ajude. Amém. Pode tomar. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que a unção e o poder de Deus estejam sobre você, para você ser mais que vencedor em Jesus Cristo. Que Deus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Que essa semana seja a melhor semana da nossa vida. E só perca para a semana que vem. Em nome de Jesus. Amém?